A paz do Senhor esteja convosco. Estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Na reflexão de hoje, eu gostaria de falar sobre o objetivo da vida. Qual é o objetivo das nossas vidas? Nós podemos dividir numa caminhada em 3 etapas sequenciais: conhecer, amar e servir a Deus. Então nós viemos para cá para cumprir essas 3 etapas. Se nós chegarmos na última etapa, então nós cumprimos o nosso objetivo. Não ficamos pelo meio do caminho. O primeiro objetivo é conhecer a Deus. Como nós podemos conhecer a Deus? Uma das formas de nós conhecermos a Deus é pela fé. É simples. É acreditar naquilo que a gente não vê. Pela fé. E aí nós temos pessoas que têm uma fé, uma grande fé, outras que têm uma fé menor, outras que têm uma pequena fé. Todas elas dom de Deus, um presente de Deus na vida das pessoas. E aí tu pode estar pensando assim, nossa, mas então Deus é injusto, né? Porque tem gente que não tem fé, então Deus se esqueceu dela. Nunca nós devemos pensar dessa maneira, que Deus não ama alguém, que aquela pessoa não recebeu, porque Ele não gosta. Não funciona assim. Existem mistérios que a gente não pode entender. A gente não entende toda a história. A gente não sabe de tudo. A gente só vai compreender quando retornar à casa do Pai. O que realmente aconteceu. Por que foi assim da vontade dEle. Inclusive, refletindo sobre isso, eu me pergunto, será que a gente passa a existir como um espírito exatamente na hora que o espermatozoide fecunda o óvulo? Nesse momento começa a vida. Nesse momento Deus pega o espírito e coloca ali. Então tem o homem, a mulher e Deus, os 3 ali. Somos co-criadores com Deus. Mas e quem nos disse que é nesse momento que Deus criou o nosso espírito? Quem disse isso? Será? Então nós não sabemos o que pode ter acontecido antes. Nós não sabemos o que Deus falou conosco. Nós não sabemos. Mas no retorno a gente vai saber. E como diz São Paulo, conhecerei como sou conhecido. Saberei como eles sabem de lá para cá. Porque agora está tudo meio confuso. Então, mesmo que tu não tenha fé, nunca culpe a Deus a falta de fé. Porque a gente não conhece toda a história. E aqueles que têm a fé precisam pedir mais. É necessário que se peça mais. Se tu tem um pouquinho de fé, Jesus disse, olha, se tiver um pouquinho de fé, tu vai pedir para aquela montanha sair dali e se jogar no mar e ela vai fazer. E tudo que Jesus fala é verdade, Ele é a verdade. Ele veio nos ensinar isso. Então a tua fé tem que ser cultivada. Até chegar ao ponto de pedir, e dizer, olha, Senhor, dai-me uma fé inabalável. Dai-me a confiança em Ti, que é o porto seguro, que é o caminhar no mar e tá tranquilo. Mesmo que as ondas estejam agitadas, tu tem confiança. Tu tem uma confiança, tu tem a certeza no Senhor.
Lembra Pedro? Pedro viu Jesus caminhando sobre o mar, sobre as ondas, e disse, Senhor, permita que eu vá até aí, né? Porque tudo a gente tem que pedir ao Senhor, e ele disse, vem. Ele deu a ordem, vem. E Pedro saiu caminhando. Pedro confiou. Ele confiou, ele pediu, Jesus disse, vem, e ele foi. Então veja bem, a minha confiança com o aval de nosso Senhor Jesus Cristo, que diz sim, pode, vem, estou te dando. E aí Pedro teve medo das ondas. Ele teve medo. E ele começou a afundar. Mestre, me salva. Aí Jesus disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Jesus está dizendo, olha, continua confiando. Sem dúvida. Não tenha dúvida do que eu falei. Não tenha dúvida no teu coração. Porque eu preciso de ti, da tua parte. Eu preciso que tu confie. Eu preciso que tu confie. Quantas vezes Jesus dizia para as pessoas, tua fé te salvou. E ele fez. Mas ele quer de nós, ele quer que venha da nossa parte também o eu confiar, eu ter fé. E a última parte da fé é a confiança. A tua fé vai crescendo até se tornar uma fé inabalável, que é a confiança. Tu confia plenamente no Senhor. Tu já não tem mais medo. Tu sabe que todos os planos estão sob o olhar de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada acontece fora do olhar dele. E mesmo sabendo que tu faz parte da construção desse reino, tu sabe, mesmo quando uma coisa parece que não deu certo, ela deu certo, porque está na mão de nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo quando o mundo parece todo perdido, mesmo quando vêm as profecias mais apocalípticas, tu sabe que ainda está nas mãos, no domínio de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele não vai nos deixar nem um segundo sequer. Então essa é a fé. É a fé que nos permite conhecer a Deus. A outra maneira, entre tantas outras que podem até haver, que a gente pode refletir mais e pensar como é que eu posso perceber a presença de Deus, a existência de Deus, a natureza, tantas coisas criadas. Mas os paradoxos, na ciência os paradoxos. Deus diz para nós, olha, se tu não tem fé, se tu não consegue crer por esse dom, então creia pelo pensar, pelo estudar. E aí a necessidade é de aprender a pensar, de estudar, de ler. E aí eu olho essa juventude, muito dessa juventude, perdendo o tempo fazendo o quê? Ouvindo músicas que não edificam, lendo bruxarias, livros de não sei o quê, coisas que não te levam no caminho. E às vezes até os próprios cientistas fazendo as coisas sem acreditar, sendo que aquilo que Deus está dando na mão deles é um meio de também o encontrar. Porque Deus vai dizer, eu te dei uma forma de me encontrar. Porque lembra, Deus é justo e misericordioso. Não vai acontecer de nenhum filho chegar lá e depois dizer, bah, mas eu não te conheci. Tu não me deu a chance. Não é verdade. Ele vai te provar que te deu a chance e te deu inúmeras vezes essa chance. Ele te apresentou diversos sinais na tua caminhada, mas tu não tinha tempo. Tu nunca teve tempo para ele. As coisas aconteciam e tu chamava de sorte. Eu já não uso mais essa palavra no meu vocabulário. Não existe sorte. Não existe coincidência. Essas coisas não existem. São palavras que o mundo inventou para cegar os teus olhos e tu não dizer Deus estava aqui. Foi Deus. Foi Deus. Veio aquela pessoa de longe fazer
Eu ia receber ela em visita e olha quem chega. Chega a capelinha de Nossa Senhora Aparecida, um dia antes, está na minha casa, que não era para ela estar naquele dia, era para ela chegar só uma semana depois, mas ela veio naquele dia. E no outro chegou essa família que eu ia receber. Ora, é um sinal, Nossa Senhora está dizendo, eu vim recebê-los. Eu vim recebê-los. Mas tem gente que não consegue compreender, nem percebe nada nisso. Não consegue perceber naquela hora que está na mesa, na cozinha, e eleva o coração para Deus sem falar nada. E aí aquele passarinho lá no pátio canta. Deus está falando naquele passarinho. Tu quer mais do que isso? Tu quer que ele se materialize na tua frente e te diga, olha, aquele passarinho ali era eu. É a tua parte. Pedro, por que duvidaste? Homem de pouca fé. Então nosso Senhor Jesus Cristo está a todo momento conosco. Está sempre conosco. E se tu não consegue ver na fé a natureza, veja então pelos paradoxos. Quando tu olha para a ciência, e para isso, como eu disse, é preciso estudar, preciso refletir, é preciso tempo, é preciso sentar e ter aqueles momentos. A sociedade não quer mais que a gente pare para pensar, ela quer que a gente fique só no celular, assim, ó, hipnotizado ali, assim, ó, aquela coisa. Não quer que tu pare para refletir. As pessoas não refletem mais, elas não param para pensar. Elas se sentem mal se elas são colocadas no lugar e elas acham que isso é ócio. Isso não é. Isso é um tempo de reflexão, de o teu espírito se aproximar do teu Pai. Sai para caminhar na natureza e começa a refletir. Eu gosto de sentar, tomar meu chimarrão num lugar bem isolado, onde estou só eu lá, e deixo o meu pensamento. E nisso vou refletindo. E eu sei que Deus está ali comigo. Então, se tu começa a refletir, por exemplo, reflete comigo agora. Eu estou aqui na minha casa, tu está na tua, ou no teu trabalho, que estamos sobre a superfície da Terra, que está dentro do sistema solar, onde o nosso planeta não é nada perto da nossa estrela, o Sol. Nenhum dos planetas é nada perto, é alguma coisa perto da nossa estrela. E o nosso sistema solar está dentro de uma galáxia. E é uma coisinha, é um pontinho dentro daquele mundaréu de pontinho. Via Láctea, né? Como se pegasse leite em pó e jogasse sobre a mesa. Um daqueles pontinhos ali representa o nosso sistema solar. E assim como essa Via Láctea, esse empoeirado ali de leite em pó, tem várias outras. E elas se afastam umas das outras. Aí se tu pensar, pô, se eu pudesse viajar, né, até os confins disso tudo, o que haveria lá? Onde é o fim disso? Aí a gente pensa, nossa, uns vão dizer, não tem fim, acaba bem aqui. Nesse instante, nesse determinado instante, ele está acabando aqui. Aí tu te pergunta, tá, e o que tem do outro lado da parede disso? Te dá um nó na cabeça. Se tu vai dizer, putz, não, o que tem do outro lado? Tem que ter alguma coisa do outro lado. Isso é um paradoxo. Ou tu pode dizer, não, isso aqui ele é infinito, ele nunca acaba. Como assim infinito? Essa ideia é paradoxal. Como que uma coisa não acaba para nós? A gente é criado de um jeito que a gente sempre pensa, aqui começa, aqui acaba. Para nós é sempre assim. Nós começamos nessa vida e nós acabamos nessa vida. E tudo para nós é assim, começa e acaba. E quando a gente olha para coisas que não acabam, é paradoxal. Se eu te perguntar do número 1 até o 2, quantos números tem? Tu vai dizer, pá, tem um número. De 1 para 2 tem 1. Não, de 1 para 2 pode ter uma variação, mas de 1 para 2 tem infinitos números. 1,00001, 1,00011, 1,00011. Tem infinitos números. Ou seja, se eu quiser ir do 1 para o 2,
Eu não consigo, porque é infinito. Está entendendo? É paradoxal. É Deus. Deus está se mostrando ali. Ele disse, eu estou aqui. Quando o pesquisador, eu não me lembro o nome dele, descobriu que a nossa massa, a matéria, pode se comportar como uma onda. Ele passou 2 anos em depressão. Paradoxo. Deus estava se mostrando para ele, sou eu. Eu sou infinito. A minha infinita sabedoria permite que eu faça o que eu bem entender. Isso é só para me largar um sinal para você dizer, eu estou aqui. Existe um Criador de tudo isso. E essa foi a maneira de eu dizer para vocês, está aqui, ó, eu existo. Você pode até me perguntar agora, por que então ele não apareceu de vez para nós? Por causa do livre-arbítrio. Ele quer ser amado porque nós de livre e espontânea vontade, desejamos amá-lo. Que é o segundo passo. Conhecer e amar a Deus. Então encontrei-o, agora eu preciso pensar, eu vou amar ou não vou amar a Deus? Ele deixou livre. Ele sempre deixa livre. E aí tu decide, agora eu já sei que ele existe. Vou amar ou não vou amar a Deus? É uma decisão tua. E veja bem, é uma decisão tua. É decidir amar a Deus. E o que é amar a Deus? É respeitar o que Ele pede. Porque Ele botou leis. Porque tudo isso é dele. Ele é o Criador. Quando tu vai na casa de uma outra pessoa, ela tem as leis dela. Tem casas que tu tem que tirar os sapatos para entrar. E aí tu tira os sapatos, aperta outro chinelo, ou às vezes entra só de pé descalço com meia. São as leis daquela casa. Porque tem um dono naquela casa. Esse universo tem um dono. E ele botou leis. E essas são as leis que a gente tem que respeitar. E elas são imutáveis para sempre. São essas leis. Então, quando tu decide, vou amar a Deus, tu tem que decidir, eu vou cumprir as leis dessa casa. E aí tu vai cumprir as leis dessa casa. Mas ainda não basta só cumprir as leis dessa casa. Cumprir as leis, tu está ainda na metade do caminho. Eu preciso servir agora. Eu cumpro aquelas leis que Deus me pede, estão lá, pá. Mas eu também tenho que me entregar e dizer, Senhor, essa vida que o Senhor me deu não é minha, é sua. Eu reconheço, agradeço e vou lhe servir. Por me trazer à existência. Olha que grande isso. Ele me trouxe à existência. Havia um tempo que eu não existia. Diferente de Deus, que sempre existiu. Deus sempre existiu. Mas eu não. Houve um determinado instante que Deus pensou no Marcos, assim como pensou em ti, te amou, te desejou e te trouxe à existência. E daqui para frente tu nunca mais vai deixar de existir. Isso é muito forte. Tu nunca mais vai deixar de existir. Deus não vai desfazer isso. Olha quão grande é isso. A partir daquela criação, tu é eterno. Eterno. E cabe a ti decidir onde tu quer viver a eternidade. Porque, como eu disse, Ele te deu o livre-arbítrio. Ele te ama. Nunca duvide do amor de Deus na tua vida por ti. Nunca. Nunca. Nunca coloque na tua cabeça, Deus se esqueceu de mim. Não, Deus, para mim sempre sobra o pior. Não coloque isso na tua cabeça. Tu não sabe o todo dessa história. Nunca pegue a história que alguém está te falando e querer contar tudo. Não dá certo isso. Apenas confie. Apenas confie. Deus diz, deem graças em tudo. Porque vocês não sabem o todo dessa história.
Mas um dia, como diz São Paulo, a gente vai conhecer. Vão nos contar toda a história. Até lá, apenas confia. Confia. E entrega a Deus, Senhor. Essa vida que tu me deste, eu te devolvo, te servindo. Te servindo. Aí tu pergunta qual é o plano do Senhor para a minha vida, para a minha vocação. Qual é a vocação que o Senhor deseja para mim? Quantos não perguntam isso? Depois estão por aí sabendo, tá, mas será que era isso? Será que essa era a minha esposa? Será que era para eu seguir nesse emprego? Será para essa profissão? Será? Por que não perguntou antes? Tudo bem, a todo tempo é tempo. Mas se tu pode perguntar, antes das coisas, pergunta e entrega nas mãos dele. Senhor, o que eu devo fazer? Me conduz, me ilumina, me ajuda. Manda teu anjo. São Rafael, né? São Rafael que foi à frente de Tobias. Leia um livro de Tobias, aliás, eu já não falei aqui, estou falando, então leia um livro de Tobias, é fantástico. Deus vai te ajudar, Deus vai te iluminar, te mostrar o caminho. Senhor, qual é o plano para a minha empresa? Qual é a tua vontade para a minha empresa? Senhor, te entrego tudo. E não te preocupa como é que ele vai fazer. Senhor, te entrego tudo aqui, ó, tudo. Meu casamento, meus filhos, minha família, minha casa, meu trabalho, tudo. Se tiver que refazer do zero, derruba e faz de novo, é com o Senhor, está nas tuas mãos. Porque eu não entendo, eu não tenho conhecimento suficiente para saber o que eu devo fazer ou não devo fazer. Quantas coisas a gente faz da nossa cabeça só, e lá na frente dá um monte de problema aqui e ali, só entrega. Ele fica olhando, ele deixa. Jesus não entra, Jesus é gentil, ele espera, ele diz, não me chamou para entrar, não me convidou para entrar, mas eu estou aqui esperando. Eu estou aqui esperando. E eu vou fazer nova todas essas coisas. Mas enquanto ele quiser fazer desse jeito, eu vou esperando. E tem gente que bate a vida inteira com a cabeça na parede e parece que não compreende. E já conhece ele, já tem a fé. Mas não deixa ele entrar. Então esses são os 3 objetivos da nossa vida. O objetivo que a gente tem que cumprir, aliás, em sequência, conhecer, amar e servir a Deus. Assim como Ele nos amou, primeiro, Ele espera que é da nossa livre e espontânea vontade a gente queira devolver esse amor para Ele. Ele não nos obriga a amar Ele. Fiquemos em Deus, com Deus e tudo para Deus, com a intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria. São José, rogai por nós.